6h27 agora, uma ótima noite para você que acompanha o nosso TVC Cidade. E hoje é terça-feira, e terça-feira é dia de saber quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia com ele, o nosso garoto prodígio Tibério, aqui na tela. Pode rodar. Olá, Tink! Opa! Olá, Bob! Olá, você na TV Cultura Brasília. Eu sou o Tibério, começando mais um Mundo da Tecnologia aqui com oferecimento de A Casa do Podcast. Sim, A Casa do Podcast, sempre com a gente aqui, produzindo um melhor... Tudo que você quer produzir. Quer produzir seu podcast, o seu canal do YouTube, enfim, não interessa o que você quer produzir, vem aqui na Casa do Podcast, todos os contatos vão estar aparecendo aqui na sua tela. É o seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Você tá vendo aqui que tá rolando uma chuva aqui, né? Porque agora em Brasília anda bem chuvoso. Mas é o seguinte, você sabia que existe uma teoria que diz que a chuva, na verdade a água que está aqui no nosso planeta, ela é extraterrestre e graças a essa vinda da água extraterrestre, a gente conseguiu tranquilizar ali as temperaturas do nosso planeta para que ele pudesse desenvolver da forma que ele se desenvolveu? Pois é, você vai ver tudo isso e muito mais agora no mundo da tecnologia. Quem nunca teve que criar um grupo e tirar uma pessoa para ter um local privado onde depositar informações do dia a dia? Agora não precisa mais disso. O WhatsApp permite conversar com você mesmo. A função foi adicionada em aparelhos Android e iOS. Para habilitar esse novo recurso, você deverá se encontrar na lista de contatos do WhatsApp. Nessa nova atualização, o primeiro nome que surge é o seu, possibilitando assim que você comece uma conversa consigo mesmo. Então, né, o que eu acho mais engraçado no WhatsApp é justamente o fato deles demorarem tanto para eles lançarem certos tipos de recursos que em outros aplicativos já tem. No Slack, por exemplo, você pode mandar mensagem para você mesmo. Salvo engano, o Telegram também, você pode mandar mensagem para você mesmo. Então eu não entendo por qual motivo demora tanto para chegar a edição de mensagens também no WhatsApp. Eu não sei por que você pode excluir uma mensagem do WhatsApp, mas não pode editar uma mensagem, né? Não é tão difícil você mandar uma mensagenzinha ali e aí depois você deixar o botão apertado para que você possa, digamos assim, rever, né, o que você digitou e editar depois de um tempo, igual acontece com a exclusão de mensagens, né? E eu acho isso meio esquisito, mas claro, essa demora toda do WhatsApp eu acredito que seja porque talvez quando o WhatsApp foi criado, ele foi construído inicialmente, talvez não se tinha a ideia, né, de fato fazer com que ele tivesse talvez esses recursos, talvez o criador inicial do WhatsApp não pensou dessa forma. E quando a Meta pegou de fato o aplicativo, né, para poder utilizar e tudo mais, aí sim, de fato, eles começaram a colocar, implementar esses outros recursos e aí realmente faz todo sentido, então, esse tipo de questão, esse tipo de demora. Mas é, claro, uma boa chegada aí você poder mandar mensagem para você mesmo, você não precisar criar um grupo e depois excluir a pessoa só para você poder conversar com você mesmo, né? Mas é aquela coisa, né? Existem outros aplicativos que fazem, que já tem esse recurso que talvez não precisaria você, enfim, esperar e criar tudo mais. Tem outros aplicativos de celular que funcionaria muito bem. Agora, saindo um pouco do WhatsApp, vamos falar dele, vamos falar de Elon Musk, porque o Elon Musk está pensando em criar aí o seu próprio celular e você vai ver tudo isso agora. Elon Musk disse que consideraria o lançamento de uma plataforma de smartphone alternativa para rivalizar com os smartphones do iPhone e do Android, caso a Apple e a Google expulsassem o Twitter de suas respectivas lojas de aplicativos. Com preocupações do Twitter se tornar uma rede social mais tóxica do que ela já é, Google e Apple pensam em tirar o Twitter de suas vitrines. Então, né, a questão do Twitter é aquela coisa, ele já é ruim, as pessoas ficam falando que com a chegada do Elon Musk o Twitter vai ficar ruim, não sei o que lá das quantas e tal, mas deixa eu falar uma coisa, o Twitter ele já era ruim, ele já era nocivo muito antes do próprio Elon Musk comprar a empresa. Então quem transformou o Twitter em algo ruim, em algo nocivo, foi a próprio pessoal que utilizava o Twitter. Entendeu? Então a verdade é essa. E aí, como uma forma, digamos assim, de represária, o pessoal tem, tipo assim, eles têm saído
né, do Twitter tem ido para outras redes sociais, né? O ex-CEO do Twitter criou sua própria rede social, também abriu aí uma nova rede social também chamada Cool, né, que é o KOO, né? Inclusive, eu sei que o Bob, ele abriu o Cool ali outro dia lá na rede social dele lá, que eu sei que ele acabou utilizando, né, que eu encontrei ele lá na rede social. Então, enfim, tem muita gente migrando para essas novas redes sociais aí que se parecem bastante com o Twitter. Mas eu vou ser bem honesto para você, eu estava até conversando aqui antes de começar e, sinceramente, o pessoal que saiu do Twitter vai acabar voltando porque eles já são acostumados com a agressividade do Twitter, já são acostumados com essa nocividade do Twitter. Então não adianta vir com a história de que vamos tirar o Twitter daqui das lojas de aplicativos e tudo mais. Não adianta, porque no fim das contas vai dar na mesma, tá certo? O Elon Musk, ele tem dinheiro, ele tem condições de investir, entendeu? E o pessoal que gosta dele vai acabar indo ali, vai acabar utilizando a rede social mesmo assim. O Twitter, ele movimenta muito bem ainda, ele fatura muito bem o Twitter e tudo mais. Tinha que ser uma rede social que talvez fosse um pouco melhor explorada. Então ainda não se tem muita informação do celular, mas essa ideia de montar um celular justamente porque as lojas de aplicativo não querem manter o Twitter é uma ideia que é interessante. A Microsoft tinha isso também, a Microsoft havia comprado na época a Nokia justamente porque tinha alguns aplicativos que a Apple e a Google não colocavam lá, tá certo? E agora, inclusive, falando um pouco aí da Microsoft, a gente vai falar justamente dela. Vamos falar dessa briga entre a Microsoft e a Sony acerca de Call of Duty. Você vai acompanhar tudo isso agora. Microsoft e Sony podem ter chegado a um acordo sobre Call of Duty. Segundo um novo relatório, as duas empresas teriam se reunido para discutir o assunto e encontrar uma solução antes da resposta da FTC, que aparentemente vai esperar até janeiro. Conforme relatado nos últimos dias, parece que a Microsoft ofereceu à Sony um contrato de 10 anos para Call of Duty e é possível que durante a reunião essa possibilidade tenha sido discutida ou mesmo houve um relançamento da casa de Redmond com condições ainda mais vantajosas para as plataformas PlayStation. Dicas de passagem, o Warzone 2.0 já tem 25 milhões de jogadores e ele tá até mais fácil de rodar no computador, então isso é um número bem expressivo. E claro, essa briga constante entre Microsoft e Sony ainda vai perdurar por muito tempo, porque eu realmente acredito que a Microsoft vai lançar daqui a alguns anos, eu digo daqui a alguns anos, 7, 8, 9 anos, vai lançar o seu próprio o seu próximo videogame da sua próxima geração. PlayStation também daqui 8, 9 anos também vai lançar o PlayStation 6. Então a tendência é que realmente esse tipo de coisa aconteça, né? Vamos voltar agora para as águas. Lembra que lá no começo eu falei que pode ser que as águas sejam extraterrestres? Pois é, basicamente pode ser que a água tenha vindo do espaço e você vai ver tudo isso agora. Então, deixa eu explicar para você o contexto de tudo. O que acontece? O planeta Terra, quando ele estava naquele período primitivo, ele era basicamente um mar de lava, certo? Porque o planeta Terra, para ele poder se formar, ele se formou graças a várias partículas de poeira que foram se juntando e a gravidade foi fazendo o seu trabalho de juntar esses grãos, né, de poeira, essas rochas, tudo mais, que vão formando até formar o planeta em si, né? E aí, claro, como o planeta ele já estava com um tamanho considerável, basicamente os meteoros, enfim, as outras rochas acabavam sendo, digamos assim, sendo atraídas pelo planeta primitivo. E quando elas eram atraídas, né, elas batiam e com isso elas geravam ali o mar de lava, tudo mais. Eu tô resumindo bastante aqui, tá? A história, porque tem muito mais do que isso e tudo mais, né? Teve um choque com outro planeta que muito possivelmente também acabou por gerar a Lua e tudo, né? Então tem várias questões aí para serem colocadas, mas durante esse período em que a Terra ela era basicamente um mar de lava, o que fez com que a Terra ela se resfriasse foi justamente esses
meteoros, esses meteoritos, enfim, que vinham com pequenas partículas de água. Então, como a Terra foi bombardeada por muito tempo por eles, né, acabou que a quantidade que eles tiveram foi suficiente para que se formassem poças, para que se formassem grandes quantidades de água. E aí, como a Terra era quente, essa água evaporava, ia e precipitava. Então começou o processo de evaporação e precipitação. Graças a esse processo, a gente tem hoje houve, né, um resfriamento do planeta, e aí foi criado a crosta terrestre que a gente está inserido, né, nos dias atuais. A gente fica em cima de uma pequena crosta, né, cerca de 10, 15 quilômetros, salvo engano, é o tamanho da crosta que a gente tem aqui, né, de profundidade que a gente tem aqui. Então ela não é assim muito grande se comparado, por exemplo, ao tamanho do núcleo e ao tamanho das outras partes do planeta Terra. Então é isso, com isso eu vou encerrando por aqui, eu vou ficando por aqui. Lembrando, se você quiser fazer aqui o teu podcast, quer fazer a tua produção, venha para casa do podcast, que a gente está aqui disponível para poder te atender, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana. Até mais. Technologic. 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 Agora são 6 horas e 40 minutos, vamos dar aquela espiadinha no trânsito da nossa capital federal, porque este é o nosso TVC Cidade. Olha aí, esse é o